Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Café com Sabedoria. Já vai pegando seu café, já vai acordando nessa terça-feira muito abençoada. Um dia incrível pra gente fazer, ser diferente. Bom dia, Dani, bom dia, Janaína. Vamos chegando, sejam todas muito bem-vindas. Vamos começando o nosso dia. Bom dia, Roberta. Bom dia. Cada um de vocês. Vamos chegando. Pega seu café, chega pra cá. E vamos começando o nosso encontro do dia. E ele... Bom dia, Jana. E ele segue dizendo assim: estes são os saborosos frutos da alma mortificada, compreensão e tolerância para as misérias alheias, e intolerância para as próprias. Então, quantas vezes não nos falta compreensão e tolerância para as misérias dos nossos maridos, das esposas, dos filhos, das pessoas nas quais a gente convive. Então, muitas vezes a gente também se enche, de uma soberba. Como assim ele é capaz de fazer isso? Como ele não enxerga o óbvio? Como ele não sai desse adultério? Como que ela tem coragem de abandonar a família? Como que isso é possível? Como que ele não se converte? E a gente se enche de uma soberba, A gente se acha os perfeitos. Quantas e quantas vezes? Bom dia, Débora. Quantas e quantas vezes eu recebo, principalmente aqui no Instagram, mensagens. Bom dia, Dirce. Eu recebo mensagens aqui no Instagram falando assim: ai, mas o problema é meu marido. Mas meu marido não muda, mas meu marido não tem jeito, mas meu marido isso, mas eu faço tudo, eu dou tudo por esse casamento, eu me entrego, eu me dedico, eu sou quase a perfeita. Quantas e quantas e quantas vezes será? Será mesmo que nós somos tão perfeitos assim? Será realmente? Então é necessário essa maturidade, essa humildade para reconhecer que nós somos falhos tanto quanto. Talvez hoje o marido fora de casa, a esposa fora de casa, ou um dos dois errando bastante em relação ao casamento, esteja falhando ainda mais. É claro, é evidente isso. Mas ainda assim, e as nossas mazelas, e os nossos defeitos, e os nossos problemas, e os nossos erros? A gente não olha? A gente se enche de soberba e esquece deles, a ponto de a gente esquecer a compreensão e a tolerância com as misérias do outro. Quantos casais têm um profundo problema de diálogo por não conseguir entender o outro? Então não é um diálogo, é um monólogo, onde a esposa ou o marido chega e metralha o outro, fala desesperadamente, e não entende a razão do outro estar agindo ou ter agido dessa forma que gerou esse incômodo todo. Então, eu não quero entender por que o meu marido errou. Eu não quero entender por que o meu marido está agindo assim. Eu só venho e metralho. Você não deveria fazer assim. Olha como eu faço. E isso é tão errado. Tão errado. Isso destrói qualquer possibilidade de diálogo entre vocês. Porque não é o diálogo, é entender a versão do outro, é entender o lado do outro, e não simplesmente metralhar o seu, enfiar a goela abaixo o seu lado, como se você fosse totalmente certa. E a percepção do outro. Então, se você quer melhorar o diálogo no seu relacionamento, é necessário entender o porquê que o outro está agindo assim. É necessária a compreensão. Talvez você tenha uma formação de um caráter muito bom, você às vezes foi de uma família estruturada, você veio de um lar cristão, você tem bons exemplos. Diferentemente, talvez, do seu marido ou da sua esposa, que cresceu na rua, que não teve exemplo de pai, que não teve uma família estruturada, que foi abandonado pela mãe, não sei. Então não tem esse exemplo de família, não entende de fato o que seja o casamento, talvez como você entenda.
Enfim, tem inúmeras possibilidades. Mas a gente se coloca no pedestal ali de certa e não consegue compreender a miséria e a história do outro. E não é assim que funciona. Não deve ser assim. Então, uma alma mortificada tem essa compreensão, tem essa tolerância para com os erros, a história, a dificuldade, a versão do outro. Porque nunca existe a versão de uma história. E só atendendo casais que é possível compreender ainda mais isso. Então é muito curioso. Quando eu atendo um casal individualmente, então eu atendo a esposa e depois eu atendo o marido. E eles vão relatar a mesma história. É muito diferente a percepção de um e de outro. Por quê? Se eles estão relatando a mesma história, o mesmo acontecido. Por que é tão diferente a versão que um tem para a versão que o outro tem? Porque cada um tem a sua percepção, cada um tem a sua dor, cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem, cada um tem os seus traumas, cada um tem a sua lente de contato que enxerga o mundo. E a sua verdade não é absoluta. A sua verdade não é 100% certa. E a do outro? E o lado do marido? Será que ele concorda realmente 100% com tudo? E o lado da esposa? Será que é realmente assim, como você está dizendo que é? Então é necessário a gente olhar com humildade para isso aqui. Epa, não é bem assim. Eu também erro, eu também falho. Eu também me acho perfeita demais. O problema não está só no marido, o problema não está só na esposa, o problema está no seu relacionamento, que é formado por ambos, pelos dois. Então é necessário compreensão disso, é necessário tolerância, para que aí vocês consigam construir um diálogo, construir intimidade, reconstruir a relação de vocês. E sem diálogo e sem intimidade, um relacionamento não dura. Não tem como, é impossível. Então é necessário, profundamente necessário, olhar para isso aqui, sabe? E investir nisso, nessa tolerância, nessa compreensão. Senão fica impossível, o seu relacionamento não vai pra frente. Aí ele segue dizendo: se o grão de trigo não morre, permanece infecundo. Não queres ser grão de trigo, morrer pela mortificação e dar espigas bem graúdas. Então, se o grão de trigo ele não é colocado na terra, ele não germina, ele não deixa de ser um grão, ele jamais vai germinar, se tornar uma planta e depois gerar uma espiga com vários e vários grãos. Então, isso acontece na nossa vida. Muitas vezes é necessário que a gente passe por esse processo de casulo mesmo, assim como uma borboleta. Então ela tá lagarta lá, ela vira o casulo, ela fica naquele momento escuro, naquele momento fechado, naquele momento solitário, naquele momento só dela ali de metamorfose, evoluindo, rompe, dói, ela se transforma, ela sai de um nível e vai para o outro. E aquilo certamente é muito desconfortável, porque ela deixou de ser quem ela era. E ela vai ser profundamente transformada em quem ela quer ser, em quem ela nasceu para ser. E esse processo de casulo, esse processo de transformação, ele dói absurdamente. E talvez seja esse processo que você esteja passando hoje. De uma transformação, de um amadurecimento, um processo solitário, um processo guardado ali, fechado. E é necessário você entender que faz parte. Esse processo de metamorfose, de transformação, para você se tornar o que você nasceu para ser, é necessário. Senão você vai ser lagarta a vida inteira. E vai deixar de voar, e vai deixar de exibir sua beleza, e vai deixar de ser a borboleta que você nasceu para ser. Então, o processo de casulo nas nossas vidas, ele é profundamente necessário. Só que pelo medo do desconhecido, pelo medo da dor, pelo medo da solidão, pelo medo da escuridão, a gente evita ao máximo passar por esses processos. E na nossa vida nós temos várias etapas de casulo. Em vários momentos da nossa vida, nós nos vemos sendo necessário a gente voltar para esse casulo, amadurecer, se transformar e sair uma outra borboleta. É necessário você viver essa experiência. E o benefício que nós temos
como humanos é que nós não precisamos passar por esse processo literalmente solitário. A gente pode pedir ajuda, a gente pode aprender como fazer. É necessário a gente olhar para dentro de nós mesmos e falar assim, eu preciso mudar, eu preciso me transformar, eu preciso aceitar que é necessário eu ir para a próxima fase. Né? Quantas pessoas hoje com 30, 40 anos agindo como se tivesse 20, como se ainda fossem adolescentes, mimados, que dependem da aprovação da mãe. Quantos e quantos, isso é muito comum. Pessoas casadas, com as próprias famílias, que não conseguem cortar o cordão umbilical e entender que já estão numa próxima fase. Entender que já estão vivendo um outro contexto, que criaram as próprias famílias, mas não conseguem viver a nova fase, porque estão presas no passado. Quantas pessoas que não conseguem ressignificar os traumas, não conseguem deixar o medo do abandono, o trauma de uma traição, de uma rejeição no passado e vão arrastando esse peso morto, esse fantasma para dentro dos relacionamentos, para dentro dos casamentos e destroem qualquer relação, porque são amarguradas, inseguras, ciumentas, possessivas, com medo absurdo, vivem com medo, com essa sombra, porque não conseguem ressignificar, não conseguem passar por esse casulo, vencer essa fase e se tornar uma nova pessoa, deixar no passado o que é do passado. Quantas e quantas pessoas. Então, se você está passando por isso, entenda que não é necessário você arrastar tudo isso com você, você carregar na sua mochila, na sua bagagem todo esse fardo. É profundamente possível você deixar esses medos, essas dores, essas situações lá no passado onde elas aconteceram. Só que para isso você tem que agir. Ou você precisa aprender todo o caminho para passar por isso e vencer sozinho, o que é muito mais difícil, literalmente como uma borboleta que faz tudo sozinha dentro do casulo. Ou você pode encurtar esse caminho, você pode pedir ajuda, você pode ir para terapia. Nós tratamos justamente isso em consultório. Você pode encurtar o sofrimento, saber como fazer, não tem por que aprender tudo sozinha. São técnicas e técnicas, anos e anos e anos de estudo. Para que você vai gastar esse tempo? Sendo que você pode acessar o conhecimento direto. Muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais simples. E se libertar desse peso. Se libertar dessas algemas que te aprisionam ali e fazem você repetir sempre o mesmo ciclo. Ou se envolve sempre com o mesmo tipo de homem. Ou repete sempre o mesmo padrão de comportamento no relacionamento. E o relacionamento termina sempre pelos mesmos motivos. Ou a vida financeira não progride nunca, porque você tem sempre as mesmas crenças. Então é necessário você olhar e falar, ei, isso aqui não é natural. Tem alguma coisa comigo. Como que eu posso melhorar isso? Né? É curioso que existia há anos atrás, assim, aquela coisa, terapia é coisa de doido, nossa, eu não preciso disso. Mas existe um levantamento, uma pesquisa feita, que 60% das pessoas que procuram uma psicoterapia, elas não têm uma necessidade, um grande transtorno, um grande problema, que de fato faça ela como uma necessidade de buscar uma intervenção uma psicoterapêutica, né? uma ajuda, terapia. Mas 60% das pessoas que buscam um acompanhamento, elas querem, já estão bem, mas elas querem melhorar, elas querem se desenvolver, elas querem ir para o próximo nível, elas querem ser pessoas muito melhores do que elas já são. Elas querem ser além da média, então elas são nota 6 e elas querem ser nota 9, nota 8, nota 10. Então, talvez seja necessário você olhar para isso e falar assim, nossa, realmente faria todo sentido para minha vida. Nossa, eu posso melhorar muito. Nossa, eu posso me desenvolver, posso me libertar dessas crenças, dessas amarras. Eu posso impedir que o meu relacionamento termine, porque eu vou mudar. Eu posso impedir que esse ciclo da rejeição, esse ciclo do divórcio, esse ciclo do abandono se repita na minha vida mais uma vez. Eu posso impedir que esse ciclo da falta de prosperidade aconteça na minha vida mais uma vez. Por quê? Porque se você muda a sua mentalidade, você muda tudo. Se você muda suas crenças, você muda tudo. Se você muda o seu jeito de agir, você muda tudo. Você muda, tudo muda. É natural. É lógico isso.
Não é uma crença, eu acho que é assim. Não é minha opinião. É o que é, são fatos. Né? Então é profundamente necessário você olhar para esse casulo e falar, epa, eu posso sair daqui muito melhor. Eu preciso enfrentar isso aqui e ir para o próximo nível e me tornar borboleta e me desenvolver e melhorar meu relacionamento e melhorar a vida com os meus filhos e melhorar a minha ascensão profissional, melhorar o domínio que eu tenho de mim mesmo. Só benefícios. Não tem por que a gente viver uma vida travada, uma vida infeliz, uma vida que não funciona, as coisas sempre com medo. Não tem por que você viver assim. Só que é necessário você enfrentar os processos para isso. É necessário você passar, né, por esse período de casulo, por esse período de desenvolvimento. É necessário. Então, enfrente suas batalhas, que a vitória é certa. E aí, ele segue dizendo, não te vences, não és mortificado, porque és soberbo e não aceita ajuda. Dizes que tem uma vida penitente? Não te esqueças de que a soberba também é compatível com a penitência. Mas te dou mais razões. Teu desgosto depois da queda, depois de ver a tua falta, o teu erro, é dor ou despeito de veres tão pequeno e sem força que és? Que longe estás de Jesus se não és humilde, ainda que a tua disciplina faça florescer a cada dia flores novas. Então, muitas das vezes nos falta humildade. Humildade para reconhecer que a gente precisa de ajuda. Humildade para reconhecer que nós também falhamos. Humildade para reconhecer que o nosso relacionamento está como está, também por responsabilidade nossa. Humildade para reconhecer a autorresponsabilidade que nos falta. Humildade para reconhecer e não terceirizar a culpa dos nossos erros, dos nossos fracassos, dos nossos insucessos para nós mesmos. Nos falta humildade para olhar no espelho e reconhecer os erros, os pecados, as mazelas que nós cometemos, que nós carregamos. Nos falta humildade. Aí a soberba nos impede de pedir ajuda, nos impede de fazer o que tem que ser feito, nos impede de dar o braço a torcer, nos impede de pedir perdão, nos impede de agir da maneira que nós deveríamos agir. Então, se você quer realmente se aproximar de Deus, seja humilde. Se você quer transformar o seu relacionamento, seja humilde. Se você quer viver e vencer na vida, seja humilde. Se você quer vencer a si mesmo, seja humilde. Chute essa soberba para bem longe da sua vida. Não permita que ela atrapalhe a sua vida. Não permita mais uma vez que o seu relacionamento acabe, que o seu casamento se destrua por soberba, por achar que você está certa, por achar que você não precisa de ajuda, por achar que pedir perdão é desnecessário, por achar que o problema está só no outro, porque não está. É necessário autorresponsabilidade, olhar para dentro de nós mesmos. O que eu posso melhorar? Ah, eu já sou uma nota 6, mas eu posso melhorar muito mais. Eu posso me lapidar, eu posso ser uma profissional melhor, eu posso ser uma mãe melhor, eu posso ser uma esposa melhor, eu posso ser uma filha melhor, eu posso servir com mais intensidade. Eu posso fazer tudo isso. Então é necessário a gente olhar para isso com humildade e falar o que me falta, quais as habilidades que me faltam, o que eu preciso desenvolver. É o meu lado feminino? É o meu lado generoso? É o meu lado mais humano? É o meu lado, é me posicionar melhor? É saber falar? É saber ser mais gentil, mais amorosa, mais calorosa? O que te falta hoje? Onde que a soberba está impedindo você de enxergar o que é necessário para melhorar a sua vida? Talvez a gente não consiga perceber isso. Por quê? Nós somos péssimos juízes de nós mesmos. Péssimos. Então é necessário que venha uma pessoa de fora e fala, olha, dá para você fazer assim, dá para você melhorar aqui, dá para você intensificar aqui.
Muitas vezes nos falta essa percepção. Por quê? Porque a nossa lente está manchada. A gente está acostumado com aquilo, a gente passa a achar que é natural. A gente não consegue enxergar o óbvio. Quando nós estamos dentro do problema, nós não conseguimos enxergar o óbvio. Vem uma pessoa de fora, isenta, que não está envolvida, imparcial, e fala, mas o problema é esse. Aí você olha e fala, nossa, mas sempre teve aqui escancarado na minha cara e eu nunca vi. Onde que eu tava? Que mundo que eu vivia? Que eu nunca percebi isso. Por quê? Nós somos péssimos juízes de nós mesmos. A emoção nos cega. E a gente não consegue perceber. Então, é necessário a humildade aqui também. Para reconhecer isso, para admitir isso. Para aceitar a opinião de pessoas que realmente sejam relevantes. De pessoas que de fato você pediu ajuda. Opinião de pessoas que de fato podem te ajudar. Opinião de pessoas que já chegaram lá. É essa opinião que você deve se importar. E não a opinião que os outros falam aí só pra te diminuir, te desmotivar. Então é necessário essa humildade. É necessário descer desse pedestal que a gente se coloca. De perfeitos, de maravilhosos, de incríveis, de superpoderosos. Que o erro tá só no marido. O erro tá só na esposa. E nós somos incríveis. E quase um super-herói. Então é necessário isso. Meu convite para você hoje, de experiência, é que você seja humilde no dia de hoje. Que você sirva alguém, que você elogie, que você ajude, que você seja paciente, que você seja amoroso, bondoso, generoso no seu dia de hoje. E você reflita na sua vida, onde que te falta a humildade? Onde que é necessário humildade para reconhecer as suas falhas? O que você está carregando até hoje? Porque você ainda não aceitou buscar ajuda. Você ainda não entendeu que investir em você é o melhor negócio. Porque você ainda está perdendo tempo, dando cabeçada, achando que você vai conseguir fazer tudo sozinho. Que você vai resolver tudo sozinho. Que você vai dar um jeito. Que você consegue, que você sempre consegue. E aí você centraliza tudo em você. E mais uma vez você fica exausta, sobrecarregada e frustrada. Então, onde que está necessário na sua vida você olhar e falar realmente, eu preciso buscar ajuda. Preciso de alguém que alivie a minha cruz, que me ajuda a caminhar com leveza. Eu preciso melhorar, eu posso me desenvolver, eu quero ser melhor. Onde que é necessário, em qual área da sua vida que te falta essa humildade de reconhecer que sozinho a gente pode ir, mas compartilhando em comunidade, em grupo, pelo menos a dois, a gente vai muito mais longe e muito mais rápido. Então, coloque isso na sua vida, tenha essa humildade nessa terça-feira de reconhecer isso, que você é ótima sozinha, mas você é sensacional com outras pessoas, em comunidade, em grupo, buscando ajuda, aceitando, tendo essa humildade de reconhecer que sempre, sempre dá pra gente ser melhor, dá pra gente desenvolver ainda mais, dá pra gente se propor a dar um próximo passo, a elevar um próximo nível, a subir o próximo degrau dessa escada da vida. Então, meu desejo pra sua terça-feira é que seja um dia maravilhoso, um dia com muita humildade, um dia com muito reconhecimento, um dia com muita transformação. Que você faça ser um dia incrível, que Deus te abençoe, que seja uma terça-feira, um dia muito iluminado. Um grande beijo, nos vemos amanhã às 6:30 da manhã. Ótima terça, tchau!